Oi, meu nome é Michelle e eu moro há 5 anos no Canadá. E hoje eu vou fazer o vídeo interno, eu não vou sair do lado de fora aí andando de bicicleta pra fazer vídeo, porque o tempo tá muito feio lá fora. E eu tô com medo de pegar chuva no meio do caminho, né? Esse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco sobre a minha experiência de trabalho aqui, como eu consegui trabalhar, aonde que eu tô trabalhando, quais foram meus primeiros empregos e etc, né? E eu espero que se ajude alguém de alguma forma, compartilhando a minha experiência. Olha, eu acho que aqui relativamente é fácil você conseguir um emprego, tipo, se você sair andando aqui em qualquer rua, você vai ver aquelas placas falando que estão contratando. Para você conseguir um emprego simples assim é bem fácil, sabe? Para você conseguir, sei lá, um salário mínimo do básico assim de $15, 16, 17 é bem fácil. E todo lugar aqui tá contratando. Seja, eu moro no interior, né? Eu moro em inverno. E aqui, todo lugar que você passa, eles estão contratando. E também nas cidades, assim, tipo Calgary e Edmonton, ainda mais Edmonton também, que muita gente não quer morar lá, eles, assim, estão contratando muito e o salário tende a ser um pouco maior nesses lugares que as pessoas não querem mudar, sabe? Aí, assim, tipo, eu sempre fico olhando vagas, assim, sabe, pela internet. Eu sei que tem um site aqui que se chama Indeed, acho que é assim que se fala. Vou botar aqui na tela como que é. Aí eu fiz meu currículo, assim, eu botei minha experiência do Brasil, eu botei minha experiência aqui no Canadá e tal. E eu deixo o meu currículo lá, só pra ver, né? E, cara, assim, eles veem, eu acho que a parada de trabalhar em construção é muito bom, porque eles entram em contato com você, você deixa o currículo lá e entra um monte de mensagem assim, eu acho que a sua vaga, ela se encaixa bem no que a gente precisa. Aí eles ficam querendo te chamar pra fazer entrevista e tal, pra você aplicar pra vaga deles, sabe? E o salário é tipo assim, de 20 a 23 dólares a hora, sabe? Não é um salário ruim, sabe? Tipo assim, eu não tenho college aqui, eu não fiz o college daqui. Isso é até um plano que eu tenho pro futuro, né? Eu morei em Calgary por 3 anos, mais ou menos assim. Só que no início eu fazia só o curso de inglês. Eu fiz curso de inglês por 5 meses no Global Village, que é uma escola de inglês que eu acho que não tem mais lá no... Tinha no Downtown lá de Calgary, mas acho que não tem mais essa escola de inglês. Aí eu fiz 5 meses, aí depois eu entrei no college pra tentar fazer o curso de administração, só que eu não passei na prova, meu speaking era terrível, não que hoje em dia seja bom, né, mas tá um pouquinho melhor. Mas aí eu não consegui fazer a prova e passar, aí eu tive que fazer mais curso de inglês dentro do college, que foi uma maneira que eu tive pra tentar estender meu visto, né. Aí eu fiz mais 4 meses lá no college, só que aí depois o meu dinheiro acabou e eu não consegui continuar no college. Aí o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar como cleaner, que foi o meu primeiro emprego, assim, de todos aqui no Canadá, né? E eu trabalhava com umas portuguesas. Esse emprego eu consegui com indicação. Tinha um colega do meu marido que trabalhava junto com ele e ele falou que conhecia uma pessoa que estava procurando uma outra pessoa para trabalhar, porque parece que precisava de 3 pessoas para fazer as limpezas nas casas, né? Que são casas assim que você limpa ou toda semana ou de 2 em 2 semanas. Aí eram 3 pessoas e uma das pessoas saiu, aí ficou vago, né? Aí eu peguei o telefone com essa pessoa, liguei para ela e ainda bem falava português, porque ela é tipo portuguesa, meio brasileira. E era uma companhia de portugueses, né? Aí eu comecei a trabalhar com ela, eu acho que eu trabalhei lá por 1 ano e meio, alguma coisa assim, só limpando casa. Era de segunda a sexta e assim, o salário não era muito bom, porque a princípio eu ia trabalhar como, assim, toda vez que ela precisasse eu iria, só que depois eu acabei ficando fixo, sabe? Mas foi bom, assim, que eu tive alguma experiência, ganhei um dinheirinho e tal, que deu pra ajudar nas contas de casa, tudo assim, né? Assim, é um trabalho relativamente fácil. Se você sabe limpar a sua casa, você vai saber limpar a casa dos outros, assim, né? Tipo assim, e
A limpeza aqui no Canadá é bastante simples. Não tem aquela coisa igual no Brasil que a gente lava tudo, joga água, esfrega o teto, sabe? É muito mais simples a limpeza. E também tem máquina de lavar, máquina de secar, máquina de lavar louça. Aí, tipo, a gente chegava na casa, aí às vezes não tinha ninguém para receber a gente, era só os pets, os cachorros e os gatos já conheciam a gente. Isso era legal, eu gostava dos bichos. Aí a gente fazia as coisas, tipo, fazia tudo lá que tinha que fazer. Às vezes eles pediam alguma coisa, tem como você tirar a roupa da máquina de secar, que não sei o que. Às vezes a gente dobrava também e tal. E era uma coisa bem básica assim, sabe? Não tinha muitos problemas. Eu acho que o único problema que teve nesse tempo que eu trabalhei lá foi que uma vez a gente teve que limpar a casa de uma... Era uma casa alugada e não era bem uma casa, era um kitnet, assim, alugada. E a pessoa que morava lá, ela era viciada em crack. Aí essa pessoa saiu sem pagar e deixou um monte de coisa lá. Tanto que eles tiveram que contratar, os donos, né, do kitnet, tiveram que contratar alguém para tirar as coisas da pessoa, que a pessoa saiu, sumiu. E depois contratou a gente para limpar. E o lugar, assim... o lugar era terrível, assim, tem nem palavras para descrever o lugar. E a gente teve que... tipo, trabalhar com uma roupa, assim, de manga comprida, luva e tudo, porque o lugar tava horrível, assim, é péssimo. Só que a gente limpou tudo, parecia, assim, tipo, que tinha acontecido uma chacina zumbi ali dentro do lugar, de tão horrível que tava, sabe? E a gente tinha medo de encostar nas coisas, assim, sabe? Sei lá. Mas isso daí passou. Acho que foi o único lugar, assim, que realmente eu fiquei com medo, assim, de limpar e tal. E teve outro lugar também que foi uma casa mal assombrada, digamos assim. E foi nós três lá pra limpar. Era uma casa que tava fechada há 15 anos. Casa não, era uma mansão. Tava fechada há 15 anos e a família toda tinha morrido num acidente de carro, assim. Era uma família, o pai, a mãe e mais 3 crianças. Todo mundo morreu de carro lá em Calgary. E num acidente de carro, e a casa ficou fechada porque... acho que eles eram divorciados e eles se juntaram, aí tiveram outro filho e se juntaram com os 2 filhos e, tipo, as pessoas de cada família queriam ter direito na casa e acabou que ficou aquela briga lá e a casa acabou sendo fechada. Quando a gente entrou lá, a casa era linda e enorme, assim, sabe? E tava tudo muito cheio de poeira e tal, e a menina que trabalhava comigo, ela tinha alergia, e ela começou a se sentir mal, que não sei o que, a gente pensou, será que ela tá vendo fantasma? Não sei. E acabou que a gente precisou de 3 dias para limpar a casa, porque a casa era enorme, assim, tipo 5 quartos, eu não sei se vocês já viram, acho que tem casa que... as casas normais são bonitas já, mas uma casa tipo mansão, sabe, num bairro nobre ali de Calgary, que era próximo ali do rio, sabe? Mas um pouco mais pra frente, assim, tem só mansão. E essa casa era linda e tal. Aí tinha 5 quartos, eram 4 salas, era enorme. Aí demorou um pouco pra gente limpar, porque tava muito antigo e tinha o tapete que tava lá já tava colado, assim, no piso, e a gente teve que raspar, sabe? Aí demorou um pouco pra limpar, mas fora isso não teve nenhum problema. Aí, como eu disse, o salário não era muito bom, o emprego era fácil, assim, de 0 a 5 a dificuldade era 1, porque é só limpar. E foi isso. Bem, o meu segundo emprego já foi inverno e foi em construção, né? Você já sabe, eu já fiz um vídeo aí mostrando como é que é, assim, trabalhar na construção e tal. Esse emprego, eu comecei a trabalhar no início de 2020. Foi muito doido, porque em 2019, quando tava começando a pandemia, a gente se mudou pra cá em novembro de 2019. Aí eu comecei a trabalhar depois que o ano virou, sabe? Porque na companhia que eu trabalho, ele tava com um serviço muito grande e ele tinha contratado muita gente e mesmo assim ainda faltava pessoas pra trabalhar. Aí ele, tipo, o chefe foi e perguntou pro meu marido: sua esposa não quer trabalhar e tal? Eu falei: eu? Aí eu concordei, né? Aí eu fui trabalhar lá. E o bom, assim, tipo, eu trabalho com meu marido todo dia. A gente fica praticamente 24 horas do dia juntos, sabe? Eu já até acostumei. E lá, o bom, assim, foi que como eu trabalhava junto com ele,
e na época o meu inglês não era muito bom, ele me ensinou tudo que ele sabia, assim, de construção, ele me ensinou. Só que ele me ensinou em português, aí tanto que depois que eu tive que a gente parou de trabalhar junto, assim, como dupla, sabe? Porque geralmente na construção você trabalha com dupla, assim, porque muitas das coisas você precisa de ajuda para fazer, as coisas são muito pesadas e tal, às vezes precisa um segurar e o outro para fazer, sabe? E eu trabalhava junto com ele. Aí a gente tava brigando muito, assim, e agora a gente não trabalha mais em dupla, eu trabalho com dupla com outra pessoa, e ele com outra pessoa. Mas no início foi difícil, porque eu não entendia nada, assim, tipo, eu não sou boa em matemática, e pra ver número na trena, eles chamam de tape, aí pra ver o número na trena também não entendia e tal. E assim, foi difícil no começo, mas agora eu já consigo me virar, sabe? Eu já sei fazer bastante coisa. E eu já fiz concreto, eu já fiz siding. Siding é a parte de fora das casas, assim, que você muda a fachada, né? Aí não tem aquelas tirinhas assim do lado de fora. Aquilo ali são tiras de concreto com outros materiais, cimento com outros materiais. E é bem pesado aquilo ali. Aí você tem que fazer um monte de cálculo para botar direitinho, para fazer a volta toda, para dar um acabamento legal, sabe? É um pouco complicado, mas a gente aprende, né? Fazendo e tal. Aí isso é o tal do siding, né? Que são aquelas tirinhas de cimento. E também faço concreto, um serviço de carpintaria também. Agora a gente está fazendo frame, mas assim, ultimamente a gente pegou um serviço meio complicado e às vezes a gente precisa viajar. Das últimas vezes que a gente estava fazendo serviço fora da cidade, né? Eu trabalhei em Revelstoke, que é uma cidade a 2 horas daqui, e a gente tinha que passar a semana toda lá. Aí a gente dormia em hotel, aí trabalhava, dormia em hotel, trabalhava, e na quinta-feira de noite a gente voltava, sendo que a gente estava trabalhando 12 horas, todo dia. 12 horas de segunda a quinta, e quinta-feira a gente vinha embora. E também trabalhamos no Logan Lake, que é uma outra, acho que são 6 horas, não são 6 horas, são umas 4 horas, eu acho que de distância, que era era como se fosse um centro de reabilitação para pessoas com vício em droga e também que tinha cometido pequenos delitos. Pequenos delitos. Aí esses caras iam pra lá e é um lugar super isolado, assim, tanto que o Logan Lake era a cidade próxima, só que a gente ainda tinha que ir aproximadamente 1 hora até lá, né? E eles falavam que, como eu era mulher e lá só tinha homem, eu tinha que ficar o tempo todo do lado dos meninos, né, com quem eu trabalhava, e se eu precisasse ir no banheiro, assim, eu tinha que ir junto com ele, não junto, né, mas tipo, ficar próximo, sabe? Eu não podia sair de perto, assim, ficar muito tempo sozinha, porque os caras estão lá, tipo, presos, sabe? Eles não podem sair. E foi isso, essa é a parte. E lá, nossa, o serviço lá era bem complicado, que a gente teve que tirar todo o telhado. Eu não fiz essa parte, porque no primeiro dia que eu fui pra lá eu caí do telhado. Eu não me esborrachei no chão, eu só escorreguei assim e quase caí, eu machuquei só meu pulso. Aí o meu chefe já falou, não, melhor você fazer outra coisa, não ficar em cima não. Aí a gente foi fazer outras coisas, né. O outro lugar que eu também trabalhei foi numa loja chamada Winners aqui. Só que essa loja eu não trabalhei por muito tempo, foi numa época que a gente estava trabalhando aqui na cidade. Eu estava fazendo serviço aqui mesmo na cidade, na mesma empresa de construção, que eu já estou trabalhando lá há 2 anos. Aí eu pensei, tá inverno, não tem nada para fazer, eu acho que eu vou arrumar um serviço para final de semana, né? Aí eu fui lá, botei meu currículo, aí me ligaram, você quer fazer uma entrevista, blá blá blá. Aí eu, tá. Aí eu fui lá, fiz a entrevista, eu falei, eu queria trabalhar só sábado e domingo, porque eu trabalho full time, full time é como se você tivesse trabalhado 44 horas semanais, equivalente no Brasil, eu não sei como é que
como é que fala? É full time ou part time que tem aqui. Mas aqui eles são super flexíveis com seus horários, assim. Se você falar, posso trabalhar só um dia na semana, eles aceitam, sabe? E foi isso, eu falei, eu só posso trabalhar sábado e domingo. E pra eles foi bom, porque sábado e domingo geralmente é um dia que enche, né? Esses locais, assim, no shopping e tal. Era pra trabalhar no shopping. E essa loja chamada Winners é uma loja, assim, que vende tudo, assim, vende maquiagem, vende roupa, essas marcas, assim, famosas, assim, sabe? Calvin Klein, não sei o quê. Aí vende lá. Eu gosto dessa loja, por isso que eu botei currículo lá, porque você ganha desconto e tal quando você trabalha, né? Aí eles me contrataram porque eu falei que eu trabalhava na construção, aí eles ficaram meio admirados, assim, nossa, você trabalha na construção, você é do Brasil e tal, porque aqui, assim, tipo, não tem muito imigrante na cidade, é cidade pequena, né? Aí eu fui pra trabalhar lá, eu trabalhava no meu emprego normal durante a semana e no final de semana eu trabalhava lá na Winners. Eu ficava sempre no caixa, eu nunca troquei, assim, porque eles falavam, nossa, você é boa pra falar com as pessoas, que não sei o quê. Assim, porque eu falo muito. Aí quando a pessoa chegava no meu caixa, assim, às vezes chegava de cara feia, eu já falava, oi, tudo bem, como vai, que não sei o quê. Aí você dá um elogio lá, sei lá, pra roupa da pessoa, você dá um elogio, nossa, você tá comprando isso aqui é muito bom, né, blá, blá, blá. Aí você começa a desenrolar, a pessoa até fica, sabe, mais amigável com você. Aí eles gostavam disso, sabe? A única coisa que eu odiava lá era que, de vez em quando dá alguma coisa assim, o cliente vai lá com um produto que não tem o preço, aí você tem que chamar naquele telefone e chamar o nome da pessoa. Só que eu não sabia o nome de ninguém, porque eu trabalhava só final de semana e, tipo assim, cada hora era uma pessoa diferente. Eu não conhecia ninguém direito, só conhecia a gerente e algumas pessoas que trabalhavam comigo no final de semana, sabe? Aí mas eu não sei qual é o nome da pessoa que eu tenho que chamar. Aí eu odeio falar no telefone. Ainda mais você ouvindo ali a sua voz em inglês. Chamando a pessoa. E eu chamava com os nomes errados, que os nomes assim... nossa, que vergonha. Mas enfim, aí eu sempre pedi. Eu tinha um menino lá que ele ficava com raiva, porque eu não gostava de falar. Não, pode chamar pra mim, por favor? Aí ele chamava... não gosto. Isso era a parte mais chata, sabe? Mas aí eu trabalhava nesses finais de semana e segunda, sexta eu trabalhava aqui em inverno na construção, né? O salário lá não era muito bom, era $15,62, mas eu acho que $15,62 a hora. Mas eu acho que esse salário era inicial, depois que você fosse ficar mais tempo, aí eles iam aumentando. Por que eu saí? Eu comecei a trabalhar, foi na época um pouco antes do Natal. Aí depois do Natal eu saí porque a gente ia começar um outro serviço em Revelstoke, que é uma cidade a 2 horas de Vernon, sabe? E a gente ia trabalhar nesse esquema de segunda, quinta, 12 horas todo dia. E depois sexta, sábado e domingo ficar em casa. Eu pensei, nossa, vai ficar difícil, porque trabalhar 12 horas não é fácil, que a gente trabalha de pé o dia inteiro em pé, e anda pra lá, anda pra cá, faz as coisas, sabe? Às vezes precisa carregar peso e tal. Você fica muito cansado, construção assim é complicado. Então eu decidi sair. Nossa, mas quando eu tive que pedir pra sair, elas ficaram meio com raiva, sabe? Mas depois elas entenderam. Eu falei, porque eu vou precisar de um tempo pra descansar, porque agora vai aumentar as horas trabalhadas, né? E tipo assim, pra mim não vai ser muito bom, assim, sabe? Aí eu saí de lá. Aí eu continuo trabalhando aqui na construção, né? E eu saí de lá e elas ainda falaram que se eu quisesse voltar, depois que eu voltasse lá de Revelstoke, eu poderia voltar. Só que aí emendou com esse outro serviço em Kelowna, que tá difícil, tá no mesmo horário, sabe? Meu chefe gostou do horário, ele falou, vocês querem trabalhar os 4 dias da semana, 12 horas e descansar sexta, sábado e domingo? Aí a gente concordou, mas o serviço é muito pesado, então pra mim não dá pra eu trabalhar final de semana, né? Aí morreu esse assunto, deixei pra lá. Uma outra coisa que eu fiz 2 bicos em Calgary, antes desses serviços que eu tive aqui, sabe? Que foi... Eu trabalhei na festa de casamento de uns portugueses servindo bebida. Foi engraçado que eles eram conhecidos dos nossos landlords que alugavam o basement pra gente, sabe?
Aí eles se casaram aqui no Canadá e depois eles se casaram, acho que em Portugal. Aí eles fizeram tipo uma recepção aqui no Canadá, assim, bem pros amigos e tal. Eles precisavam de gente pra servir bebida. Aí na época a gente tava precisando muito de dinheiro, aí eles, tipo, perguntaram pros nossos landlords, você conhece alguém e tal? Aí eles ofereceram a gente, né? Aí a princípio ele ia pagar $150 pra cada um, pra mim e pro meu marido. Aí a gente foi lá servindo bebida, conversando lá com a portuguesada e tal. Foi divertido, assim, sabe? E foi bem rápido, assim. É legal que os portugueses e os brasileiros aqui, eles se dão bem, sabe? É o mesmo idioma, é praticamente, assim, eles são da Europa, mas, assim, é bem povão também, né? E no final a gente ia receber $300, né? 150 de cada um. Aí eles meio que gostaram, assim, sei lá, eles pagaram 600, assim. Quando a gente chegou em casa, a gente abriu o envelope, $600. E a gente ficou tão feliz que a gente foi pro mercado logo fazer as compras. Foi muito bom naquele dia, né? E outra vez que a gente trabalhou também, eu não sei se em Calgary, não sei se quem tá assistindo conhece, Calgary tem a Casa Brasil, que é como se fosse uma sucursal da embaixada que tem lá em Vancouver, sabe? Eu já fui fazer alguns documentos lá e tal. E lá a gente trabalhou com uma arquiteta que precisava de gente para fazer um deck atrás lá da Casa Brasil. Aí se vocês forem lá e virem aquele deck lá com a pérgola, foi eu, meu marido e um outro menino que fizemos. Que a arquiteta desenhou tudo e a gente ficou lá trabalhando, né? Foi cortando madeira, pregando as coisas e tal. E aquele deck que tá lá foi a gente que fez. Então, gente, essas foram minhas experiências aqui no Canadá com o trabalho. Eu não tenho muita experiência, não é aquela coisa, eu tenho mais experiência de trabalho no Brasil, né? Trabalhando no escritório e tal. Mas, assim, o trabalho que eu tô mais tempo é na construção e é uma área que eu pretendo seguir, sabe, em frente. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês querem mais coisas assim, desse tipo, se inscreva no canal, pode comentar, pode dar sugestões de coisas que vocês queiram saber. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre as diferenças aqui de morar em uma cidade pequena para cidade grande, porque eu morei em Calgary, que é uma cidade grande, assim, bem conhecida, né, pelos brasileiros. E agora eu moro em Vernon, que é uma cidade bem pequena, assim, sabe? Não tem tipo, muito brasileiro aqui, sabe? É bem difícil. Eu vi um brasileiro uma vez na vida aqui, que eu tava numa loja que vende roupas, assim, pra construção, sabe? E tinha um cara lá que tava ouvindo eu falar com meu marido. Aí quando meu marido saiu de perto, assim, pro outro lado, ele... Você é brasileira? Eu até tomei um susto, assim. É tanto tempo que eu não vejo brasileiro, assim, aqui na cidade, que eu só tô acostumado a ouvir o meu marido falando português. E quando eu ouço outra pessoa falando em português, sabe, dá uma confusão, assim, na sua cabeça. Eu fiquei meio assim, aí você não sabe como falar, é muito estranho. Aí foi a única vez, sabe? E, tipo, isso é muito bizarro às vezes. Quando eu recebo visita aqui em casa é estranho você ter que falar português com outra pessoa que não seja o meu marido, sabe? Porque quando eu falo com a minha família, eu falo mais por mensagem e às vezes eu falo por um telefone, sabe? Mas é diferente de você falar pessoalmente, então dá tipo um bug assim na cabeça. Mas então é isso, se vocês gostaram, vocês curtam e se inscrevam no meu canal também, que eu pretendo trazer muito mais conteúdos aqui. Por enquanto tá indo devagar, eu tô tentando melhorar aos poucos, mas tá indo. Beijo, tchau!